Olá, audiência querida, bem-vindos mais uma vez ao podcast da FAPSE para falar de psicologia como você nunca ouviu. Muito prazer receber você aqui. Meu nome é Suelen Calado, apesar do tanto que falo, e eu tenho a honra de ser comunicadora e receber os nossos convidados. Além de comunicadora, também sou psicóloga, mas hoje faço questão de estar no lugar de não saber para aprender cada vez mais com esse convidado ilustríssimo que nós trazemos aqui, que é o também psicólogo e professor André Bordini. Olá, André, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você, Suelen. Nós é que agradecemos, porque é uma grata presença. Difícil conseguir trazer o André aqui, então vamos aproveitar esse momento e falar sobre um tema que é tão tocante. A gente não preparou o tema antes, mas antes aqui, a gente estava conversando sobre o quanto as nossas opiniões, o quanto a nossa vida muda e se transforma e o quanto a gente tem que se adaptar. Eu gostaria de trazer para a mesa, para ouvir de você um pouco, André, sobre terminalidade, sobre tudo o que acaba além da vida, tudo que acaba dentro da nossa vida. A gente conhece alguém e pensa que vai ser para sempre, e aí não é, e a gente sofre, né? A gente entra em processos que pensa que vai ser para sempre, e aí eles não são, e a gente sofre. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Podemos, perfeitamente. Quando você fala sobre terminalidade, na verdade, o pano de fundo sobre terminalidade, na verdade, é o que os orientais chamavam de impermanência das coisas, né? Então, mais do que terminarem, porque podemos até dizer que elas não terminam, as coisas se transformam, né? Como diz lá o Lavoisier, no campo da matéria, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, na verdade, não é uma terminalidade, é uma impermanência. As coisas mudam, se transformam, né? E aquilo que era, morre, mas sempre para se tornar uma outra coisa, né? Então, e isso não é necessariamente um defeito ou um problema, né? Na verdade, isso é a condição própria de nossa existência no mundo e a condição própria, inclusive, das coisas do mundo, né? Então, nós somos seres fundamentalmente temporais. E o tempo é um grande mistério, né? Santo Agostinho dizia que se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntam o que é o tempo, aí eu já não sei mais o que é o tempo. Né? Então o tempo é esse mistério, é esse trânsito próprio do existir, em que as coisas vão se transformando, vão mudando. Então, quando a gente fala de... Você especificou, né, uma dada experiência afetiva, tá com alguém, acho que vai ser para sempre, né? Mas não é só isso, né? Por exemplo, essa manhã hoje já está morrendo a cada segundo. Nós teremos outras manhãs, outras segundas-feiras, mas essa especificamente, a cada segundo que nós conversamos, ela morre. Então, para nossa particular e singular experiência, nós morremos, nós começamos a morrer ao nascer. Então, nós nascemos e, ao nascer, nós somos lançados num mundo em que tudo é impermanente. Os dias, as horas, os instantes, os segundos, as experiências, os afetos, os sentimentos, porque eles também mudam. Ninguém sente do mesmo jeito uma vida inteira. Então, nossos afetos também mudam. Nós mudamos, o outro muda, os dias mudam, as pessoas mudam, as experiências mudam. Então, não é uma escolha a mudança. A mudança é uma condição à qual podemos dizer mesmo que estamos condenados a, até o momento de nossa morte, em que há fim à nossa existência, pelo menos a essa existência
terrena aqui que nós conhecemos, que nos é dado conhecer. Né? Então, não é uma escolha, não é um problema, é próprio da nossa condição essa impermanência das coisas. E, naturalmente, e aí a gente pode até pensar assim psicanaliticamente, né? Que, obviamente, aquilo que nos dá prazer, quando se transforma para algo que não nos dá tanto prazer, nos causa sofrimentos. Aliás, eu vou até mudar a palavra, né? Nos causa dor. Né? Nos causa dor. Aquilo que, contrariamente, nos causava dor, no momento que se transforma e essa dor deixa de acontecer, nos causa prazer. Então, nós temos, naturalmente, uma pulsão, né? Que é uma pulsão que podemos dizer comum, que nos leva a querer perpetuar o prazer e prevenir ou cortar tudo aquilo que nos causa dor, que nos adoece. E quando nós não sabemos lidar com a dor, essa dor se transforma em sofrimento. Né? O verbo sofrer, né, a gente pode conduzi-lo ao francês, né, sob-faire, quer dizer estar embaixo de ferros, sob-faire, estar aprisionado, estar acorrentado, estar amarrado a alguma coisa. Quando então eu me acorrento, eu me aprisiono à dor, eu entro na condição de sofrimento. Porque é possível sentir dor sem sofrer. Né? O sofrimento... É agora que eu posso perguntar como? Não é necessariamente, né, uma condição da dor. Né? Eu posso sentir dor, né, sem sofrer. Como que eu sinto a dor sem o sofrer? Como? Né? Então, aí primeiro entra uma certa... Aí a gente vai entrar com um conceito que é próprio da psicologia, da clínica existencial, especialmente da chamada Dasein-Análise, né, que é de fundo heideggeriano, que é o conceito de serenidade. Né? O que é serenidade? A serenidade é a compreensão mais precisa possível das condições próprias em que a vida se dá, sem ilusões. Né? Então, o que causa o sofrimento? O sofrimento é causado principalmente por uma dificuldade de aceitar as coisas como elas são no seu absurdo próprio. Né? Então, quem é o ser que sofre, principalmente? É o homem da ilusão. Há um filósofo que traduziu muito bem isso. Na verdade, ele é mais ficcionista que filósofo, né? Que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, o francês Albert Camus, que tem um pequeno ensaio, que é um ensaio muito importante para a filosofia, especialmente para a filosofia do século XX, que se chama O Mito de Sísifo. No Mito de Sísifo, o tema central dele é a questão do suicídio. Né? Então, quando ele fala do suicídio, na verdade, o que ele questiona não é o porquê que as pessoas se matam. É o contrário. É por que as pessoas, podendo se matar, em geral, não se matam. Porque a vida não tem sentido nenhum. Né? Quer dizer, nada responde às grandes questões da vida. Né? O Sartre, né, vai dizer que nós, na náusea, né, que nós nascemos por acaso, sobrevivemos por insistência e temos um encontro marcado com a morte. Né? Quer dizer, resumidamente, a nossa vida não tem um sentido transcendental, no sentido de haver uma resposta para o porquê nascemos, porquê sofremos, para onde vamos, qual a direção disso tudo, por que as coisas são como são, por que a dor, né? Por que os tormentos próprios, por que essas angústias que nos dilaceram, né, o tempo todo. Então, diante desse vácuo, né, desse buraco, desse abismo sem fim que é a existência, o homem se pergunta,
na sua solidão, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade, o porquê de tudo isso e principalmente o para que tudo isso. Não é? Então, o pior caminho é você realmente acreditar que em algum momento você vai ter essas respostas. Porque aí não tem paz. Alguém que acha que realmente vai encontrar definitivamente uma resposta racional, né, que vá completar, né, seus questionamentos, que vá dar fim às suas dúvidas, às suas angústias, esse homem é o homem da ilusão. Ele está condenado a ter um sofrimento inenarrável uma vida inteira. Né? Então, como que a gente se liberta, não da dor, porque não tem como viver sem dor, mas do sofrimento, quando a gente desiste de tentar entender racionalmente as coisas. Quando a gente aceita que a vida é como é. Quando a gente se coloca no lugar da absoluta consciência de que podemos sim fazer coisas, tomar iniciativas, mas que elas estão longe de ser absolutas, essas decisões, que a nossa ação no mundo ela é muito limitada, né? Até em relação a nós mesmos. Essas decisões elas são muito parcas, são muito insuficientes, porque o poder esmagador da ordem natural das coisas, do acaso, não é? É muito maior do que as nossas escolhas. Então, se eu transito por essa atmosfera da serenidade, quer dizer, da compreensão absoluta e da aceitação de que as coisas são como são, e eu consigo, mesmo mergulhado nesse turbilhão de aflições e de problemas e de insatisfações, encontrar algum espaço possível de poesia, né? Porque a poesia não tem a ver com a alegria nem com a felicidade necessariamente, embora exista também a dimensão poética da alegria, do prazer, né? A dimensão dionisíaca, né? Prazerosa da poesia. Mas se eu consigo encontrar a beleza, a poesia em algumas clareiras da existência, quer dizer, e eu uso clareira no sentido de que a existência em geral se dá numa selva fechada, numa floresta escura, mas de repente a gente encontra uma clareira, algo se ilumina, e que não precisa ser racional também. Pode ser no campo da intuição, da arte, da beleza, do afeto, né? Se essa dimensão poética da vida, se essa dimensão da beleza, se essa dimensão do afeto está presente, mas para ela estar presente, a gente também não pode estar se debatendo, gritando, porque senão ela não chega. Ela chega em geral no silêncio, no recolhimento, né? Na aceitação, num passo atrás, né? Aí a gente encontra serenidade, a gente consegue sentir a dor, passar por ela, às vezes carregá-la uma vida inteira, porque eu costumo dizer que a vida ela vai se tornando, ela é sempre um inventário de dores, né? Nós carregamos as dores conosco, né? Elas são indeléveis, né? Não dá para simplesmente esquecer, né? Sim. O brilho eterno de uma mente sem lembranças, sem lembranças, né? É isso? Sensacional isso. Isso, então tem o filme... Não, nós ainda não temos a pílula do esquecimento, né? Então a gente vai carregando essas marcas, essas cicatrizes das dores ao longo da nossa vida. Mas olha que interessante, né? São cicatrizes. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é uma ferida fechada, não é uma ferida aberta, mas está lá, né? Se a gente, inclusive, consegue, né, sair diferente dessas feridas abertas,
E eu acho que se eu dissesse assim, sair melhor, eu cairia num clichê um pouco, né, inadequado, mas diferentes, quer dizer, diferentes. Né? Eu penso mesmo que quando nós conseguimos esse caminhar nessa tonalidade de compreensão, né, de maturação da existência, eu tenho uma convicção de que nós ficamos melhores em muita coisa, sabe? Sim. Como seres humanos, eu acho que o envelhecimento ele nos torna melhores quando nós conseguimos lidar com tudo isso, né? Eu acho que o envelhecimento é lógico que ele traz uma série de perdas também, né? Mas ele nos faz ver coisas que a inquietação, as paixões próprias da mocidade, da juventude, nos impedem de ver, né? Então, é curioso como, apesar de tudo isso, eu tenho uma visão promissora da existência, né? Eu acho que eu particularmente, né? Sim. Na minha condição, eu sou um entusiasta da existência. Viver é bom. Eu acho que viver tem um monte de coisa boa. Muito bem. Queria pegar nesse ponto para falar com quem, nesse momento, está se debatendo. Perdeu o emprego, o namorado, a namorada, está num momento de luto, de desespero. E quando eu, que não estou desesperada, pelo menos hoje, né, ouço você falando, tudo isso faz pleno sentido. Parece até que dá para alcançar. Né, do meu ponto de vista aqui, né? Agora, quem está no pleno sofrimento realmente, se debatendo de verdade, como é que consegue alcançar essa tolerância, eu vou chamar dessa forma? O que tem que fazer agora? Digamos que eu acordei hoje rasgando, ardendo de dor e não aceitação, né, que nos impede de começar a lidar com tudo isso, né? Aconteceu isso e eu não estou querendo aceitar. Como é que faço para parar de me debater? Então, na verdade, assim, as situações de desespero, elas são próprias também da nossa condição, né? E o desespero no sentido da tragédia, né? Porque existe uma noção de desespero que é uma noção mais filosófica, que é uma noção existencial de desespero, no sentido de um estado de consciência próprio nosso, que nos acompanha uma vida inteira. O homem é um ser do desespero. Né? Não existe o homem que não tem desespero. Todos nós somos desespero. Né? O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que foi praticamente o precursor do pensamento existencial, o fundador, né, do chamado pensamento existencial, tem um livro inteiro, aliás, um livro profundo, denso, que se chama O Desespero Humano. É o título do livro. Então, nós somos desesperos ambulantes. Fundamentalmente, nós somos seres desesperados. A gente se distrai do desespero se ocupando o dia inteiro para fugir do nosso desespero fundamental, né? Agora, evidentemente que você está falando de um outro tipo de desespero. Você está falando assim, alguém que num dado momento especificamente esteja vivendo um drama pessoal, né? Eu acho que seria muito estranho alguém que está vivendo um drama específico, trágico, né? Seja uma perda de uma pessoa querida, né? Um luto imediato, seja a perda de um emprego, seja uma situação trágica, né? Um acidente, enfim. Nada mais humano do que mergulhar nesse desespero, né? Eu acho que se jogar nisso, né?
Isso é fundamental, né? Viver profundamente uma dor, né? Deixar que ela se mostre, se revele, né? Se desvele, né? Em todo o sua coloração trágica, eu acho fundamental. Acho que não há muito o que fazer, né? Diante de uma situação assim, a gente tem que ter o respeito pela dor do outro, né? O respeito pela nossa própria dor naquele momento trágico, de desespero, mas só há uma saída, né? Que tem um nome muito interessante, que é paciência, né? A paciência é aquela consciência de que tudo passa, né? E que não é simples assim. Ah, então eu sei que tenha paciência. Não, você está lá, você está vivendo uma situação trágica, você está se debatendo, você está gritando de dor, você quer que o mundo acabe e tudo bem. E é assim mesmo, a gente tem que respeitar esse momento do outro. Não há o que dizer para o outro numa situação assim, né? Eu acho que em dadas situações, o melhor que a gente pode fazer, o melhor cuidado a se ter com alguém numa situação como essa, é o silêncio, o respeito e a compaixão. Estar do lado para o que a gente puder oferecer, sem pular na frente do outro para dizer o que ele tem ou não que fazer. Né? Quer dizer, mostrar que a pessoa não está sozinha. E em relação a nós mesmos também, se permitir viver intensamente aquela dor, mas ao mesmo tempo, lá no espaço da suspensão, né? Também compreender que isso é da vida, né? Que nós não somos os únicos a sofrer ou sentir dor no mundo, porque é muito interessante isso, né? A gente sempre pergunta por que comigo, mas a gente nunca pergunta por que não comigo. Né? Verdade. Se a gente mudar um pouquinho a pergunta, se a gente trocar o porquê comigo pelo por que não comigo, né? Por que que eu vivi essa experiência? Por que eu estou com câncer? Né? Se a gente fala assim, tá, muita gente, milhões de pessoas têm câncer, por que que não poderia comigo? Por que que o outro pode e eu não posso? Né? Então a gente também tem essa dificuldade e isso não, veja, isso não muda a realidade de ter uma doença grave e me causar dor. Sim. Mas muda sim a forma como eu vejo, né? A forma que eu compreendo. Continua ruim. Né? Continua ruim. Ter câncer continua ruim. Né? Não é bom ter câncer. Né? Mas se eu olho para mim e falo assim, por que comigo, que eu não posso ter, onde já se viu, eu preciso Parece de uma que eu fui resposta. punida. É assim, né? Quer dizer, olha, por isso que eu penso também que para uma pessoa sabida, sabida no sentido do saber, no sentido do sabor, né? Que tem a capacidade de saber e saborear, porque tem gente que não consegue isso. Lidar com a dor, quando você lida com a dor, né? E quem lida com a dor? Lida com a dor, o psicólogo lida com a dor, né? O clínico, né? O psicólogo clínico, ele lida com a dor. O médico, especialmente o médico que trabalha no hospital, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o profissional de hospital de modo geral, o psicólogo clínico de modo geral, né? O religioso que ouve pessoas que vão procurá-lo, né? E que também vive disso, é a profissão dele, quer dizer, eu acho que são o assistente social, né? Que lida com dores assim acerbas, né? Eu acho que quando a gente é capaz de ir ao encontro dessa dor do outro, no lugar que ele está, né? E prestar atenção no mundo, na dor, em como a vida se dá, a gente
se torna um pouco mais familiar em relação à dor, né? No sentido de que você vê todo mundo passando por N coisas, né? Tem um momento que, de repente, chega a nossa vez. E aí você entende que chegou a sua vez. Não é assim, o mundo é feliz e só eu estou ferrado. Sim. Não, é o contrário. Quer dizer, olha, o mundo tem e agora chegou a minha vez. E isso, de certa forma, é estar num lugar extremamente privilegiado, eu diria assim. Né? Não é para todo mundo. Né? Isso não é para todo mundo. É só para quem realmente tem o privilégio de lidar com essas questões mais difíceis, mais tristes, mais complicadas da vida. Né? Então, até a escolha, né, de trabalhar com isso pode ser muito útil pessoalmente para nós. Agora, curiosamente, nem sempre é assim. Quer dizer, não é incomum alguém que, de repente, trabalhe com isso uma vida inteira e a hora que chega a vez, não dá conta. Sim. Ou reage de uma maneira e fala, nossa, mas como assim, né? Então, assim, é curioso porque eu não estou aqui para explicar nada, quer dizer, mas eu fico pensando se às vezes alguém esteve ali, mas não esteve, né? Esteve uma vida inteira ali, mas não esteve ao mesmo tempo. Quer dizer, não conseguiu transver, né? Porque a gente vê, revê, prevê e transvê, né? Eu acho importante transver, né? O que é transver? Transver é um verbo que foi criado pelo poeta Manuel de Barros, que é um poeta extraordinário, né? Um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, que criava essas frases, né? Considerado o Guimarães Rosa da poesia, né? Então ele fala assim, que o jornalista, né, o cientista, ele vê, e o poeta transvê, né? Então o desafio é a gente transver, né? É desenvolver a capacidade de transver para se vestir melhor. Olha que interessante, né? A vida é uma roupa estranha, às vezes. Né? A gente precisa se vestir nela e ir se acomodando. Nem sempre aliás, quase nunca, a vida é uma roupa feita sob medida. Em geral, não é. Ela sempre aperta de um lado, puxa de outro. É assim. Muito bom. Então, você está querendo dizer que, apesar de eu talvez estar em contato com as dores dos outros, por muito tempo eu ainda posso me sentir um sujeito excluído daquilo. Comigo não. Comigo não vai. Ou que quando acontecer comigo vai ser diferente. É como se você estivesse ali, mas o tempo todo não estivesse presente inteiro ali. Será que é medo também de sentir? Pode ser. De tomar contato de verdade com essa dor? Porque a vida dá medo mesmo, porque ela é difícil. Dá muito medo. Viver dá muito medo. Queria voltar... Como diz o Vinícius de Moraes, são demais os perigos desta vida. Eu queria voltar para um ponto que você falou, na questão do Sísifo, que a gente tendo o poder de se retirar dessa vida, a gente ainda escolhe lutar para ficar, embora alguns ela... sim, né? Alguns não. Alguns não. Embora ela não tenha... Mas parece que a maioria de nós insiste em ficar. O que nos prende? O que parece nos prender aqui? A ideia de que, de repente, a gente pode conseguir eliminar a dor? Ou encontrar, de fato, esse sentido? Vamos ficar mais um pouquinho? Porque com um pouco mais de insistência a gente vai achar. Eu penso que só escolhe viver quem ainda tem algum sentido para viver. E quando a gente fala de sentido, a gente não está falando de algo muito extraordinário, maravilhoso, grandioso, o máximo. Que a gente fala, o sentido da vida, né? Não, o sentido é tudo, né? Quer dizer, eu acordei hoje de manhã, né?
E se eu quisesse me matar, eu pensaria 2 vezes, porque eu tinha um compromisso aqui com vocês. Quer dizer, Você não se mate que a gente te mata. não, digo assim, quer dizer, eu tinha um sentido. Um eu tinha sentido, algo a fazer ainda. Isso, quer dizer, eu tinha um compromisso aqui, né? É um pequeno sentido que me trouxe até aqui. Então eu diria, bom, então deixa primeiro eu ir lá, depois eu me mato. Depois você vê isso aí. Para não causar problema, quer dizer. Então a gente assim, não precisa eu posso... ter um sentido enorme. Não, a gente pode ir lógico que todo não. Quer dia, dizer, a cada hora, né, às vezes desenvolvendo tem uns gente que não pequenos. se mata porque tem um cão para cuidar, porque tem um jardim, porque tem amigos, porque tem filhos, porque pensa... Ou não tem filhos, mas tem uma irmã, tem uma tia, tem os vizinhos, tem um trabalho social, né? Quer dizer, e às vezes não é nem que... Porque gosta de algumas coisas. Olha, poxa, mas tomar sorvete é tão bom, né? Ou, né? Quer dizer, café quente, filme, música, né? Quer dizer, existe, né? um infinito de coisas que podem fazer a vida algo gostoso também, ou interessante. Né? Pode até não ser gostoso, mas pode ser interessante. Sim. Né? Então, assim, eu acho que são pequenas coisas que tornam a nossa existência interessante. Essa é a palavra, né? Porque o sentido não precisa ser prazeroso. Ele pode ser interessante. Né? Quer dizer, o que pode tornar a vida algo interessante? O que há de interessante na vida? Né? Nesse sentido, para a gente já caminhar para a terminalidade desse podcast hoje, como profissionais, a gente sabe que é grande a demanda que vem nos procurar justamente com essa ausência de sentido, inclusive às vezes com pensamento sobre morte, sobre a morte, sobre suicídio. Na generalidade, né, se eu não sou profissional e estou assistindo, profissional de saúde eu digo, né, e estou assistindo aqui esse podcast, o que eu posso fazer quando alguém vem me comunicar? Começa, porque a pessoa vai começando delicadamente às vezes a comunicar que está sem graça, que, ai amiga, eu não quero mais, eu queria pegar e sumir, queria desaparecer, deixar tudo aí, queria dormir e acordar só quando tudo tivesse resolvido. Essas falas que a gente conhece, que comunicam, né, um desespero. O que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa, nem todo mundo que quer se matar está desesperado. Ok? Nem todo suicida está sofrendo. É uma outra coisa. O suicídio não é em si mesmo mal, antiético ou nada. Então, a primeira coisa, pelo menos na abordagem existencial que a gente trabalha, é se libertar do tabu do suicídio. Quer dizer, é parar de olhar para isso como se fosse o fim do mundo, a pior coisa do mundo. Eu acho que, como um profissional psicólogo, talvez seja o único capaz de ouvir a pessoa sem espanto, com naturalidade. Né? Abrir o espaço para que ela fale naturalmente disso, porque isso sempre será uma possibilidade para ela e para o terapeuta. Matar-se. Sim. Então, assim, quanto mais a gente se espantar e tentar impedir, eu acho que tem, né? Agora vamos falar um pouco de uma questão mais técnica e da ética, né? Do conselho de ética, do psicólogo, etc. Obviamente que você precisa comunicar a alguém da família que o paciente está pensando em suicídio, que você ficou preocupada, etc. E encaminhar para um profissional psiquiatra para ver a possibilidade de uma medicação. E, do ponto de vista mais prático, é isso. Né? Do ponto de vista prático, mas eu diria que mais para impedi-lo, menos para impedi-lo de se matar e mais para a gente se defender de não ter feito nada. Okay. Né? Então, é uma coisa muito mais para a gente se defender juridicamente do que para impedir a morte dele. Né? Porque a gente não tem poder para impedir a morte de ninguém quando a pessoa quiser. Mas a gente tem que tomar nossos cuidados jurídicos. Né? Agora, do ponto de vista da postura clínica mesmo, tematizar essa questão
sem nenhum tipo de apologia ao suicídio, mas também sem nenhum tipo de interdição. Não pode, é ruim, onde já se viu, que é isso, a vida... Não, por quê? Porque pode ser, sim, que alguém, lucidamente, e não sendo uma situação desesperadora, etc., decida se matar. Isso é um direito dela. E precisa ser respeitado. Então, assim... agora, evidentemente que não tem esse negócio de acordar e depois tudo se resolveu, né? Sim. Uma coisa boa é falar, é o seguinte, é uma decisão trágica, né? E definitiva. Então, assim... não será possível arrepender-se. Isso, então... É bom pensar bem, porque não tem volta. Eu achei que essa era a última pergunta, mas eu vou só mais uma. Tem como desenvolver essa paciência da qual a gente precisa para enfrentar as coisas como são, né? Para ter coragem de olhar que as coisas assim mesmo são e pouco posso fazer para mudar? Como desenvolvo paciência? Eu penso que isso não depende de uma dada técnica. Qual é a receita? Né? Faz assim que... Então, mas eu acho que num mundo em que receitas vendem tão bem, eu acho que eu estou na contramão disso. Né? Porque eu não sei a receita. Eu acho que talvez o cansaço te leve a isso. Né? Eu acho que depois de você ficar muito cansado de tentar, você entende que as coisas são assim mesmo, que não adianta. Sabe aquele pai e mãe que dizem que tem muitos filhos e que adorariam ter criado o primeiro com tudo que eles sabem, depois de 5 filhos, que o último já é criado de um jeito totalmente diferente. O que ele aprendeu do primeiro para o último? O que funciona, o que não funciona, o que eles têm condição de... Né? O que vale a pena insistir, isso, o que não precisa. Exatamente, o que não vai depender deles. Em geral, os primeiros até reclamam, né? Que cobraram tanto de mim no começo, depois que não precisava cobrar tanto. A existência é assim. Passa 1 ano, passa 2, passam 10 anos, passa 15. Né? Você tem... eu acho que o problema de morrer jovem é realmente não dar tempo da gente se tornar paciente. Né? Você morre no afã das ilusões, né? Próprias da existência. Né? E quando eu falo de ilusões, não são sonhos, porque se a pessoa parar de sonhar, a vida fica uma porcaria. Ilusão, eu chamo de ilusão crenças que são extremamente aprisionantes, como querer é poder, né? Como até no dicionário está separado, mas a gente quer que esteja junto, é a mesma coisa. Como assim, depende de mim. Vou encontrar o né? sentido. Vou encontrar e tal, né? Então, assim, ilusão é acreditar realmente que você tem controle sobre a vida, não é sonhar. Né? Eu, um homem que já tenho mais passado do que futuro, né? Não sabemos. Já vou fazer 54 anos. Né? Então, assim, mas com a ciência então, hoje assim, você vai fazer 120 ainda. Não, mas Tenha paciência. Eu também não tenho essa ilusão. Quer dizer, eu sei. Se você fala assim, o que você quer? Né? Eu vou parafrasear o Vinícius de Moraes. Né? O Vinícius de Moraes, perguntaram para ele sobre o que ele gostaria. Ele disse, eu quero morrer aos 100 anos assassinado por um marido ciumento. Né? Esse é o meu desejo. Esse também é meu desejo, mas eu não tenho ilusão nenhuma acerca disso, porque eu sei que pode ser hoje, pode ser daqui 1 semana, pode ser daqui 40 anos. Isso é perder a ilusão, mas continuar sonhando com uma vida até 100 anos. Então, sonhar é diferente de ter ilusões. Né? Sim. É basicamente isso. Eu acho que ótimo que a gente chegou ao fim sem terminar. Queria agradecer a você, André, por tantas palavras esclarecedoras
e que faz a gente ter vontade de ouvir cada vez mais. Mas Bom, é um nosso prazer tempo estar aqui, espero ter colaborado com alguma coisa. com certeza colaborou e colocou muitas coisas na nossa cabeça, que vai fazer a gente querer pensar muito mais e que vai fazer, com certeza, a gente querer assistir o próximo episódio do podcast da FAPSE, que sempre traz temas tão interessantes e tão relevantes para a gente viver, quem sabe, melhor. Obrigada e até a próxima oportunidade. E vocês eu também vejo numa próxima oportunidade. Até lá!